Olá, seja bem-vindos de volta aqui no nosso canal. Hoje é sábado e como todo sábado tem vídeo novo aqui no nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu estou trazendo um conteúdo que eu não sei se você já parou para pensar, se já aconteceu com vocês. E confesso que comigo, até um tempo atrás, isso não era um tema para mim. Mas de uns tempos para cá, começou a se tornar um tema para mim. E aí eu acredito que pode ser dúvida para algumas pessoas aqui que me seguem, então, crocheteiras, né? Então eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para o canal, que é o tal do fazer o ponto do crochê pegando por baixo ou por cima. E aí, o que é pegar por baixo ou por cima? Então, eu separei aqui alguns tópicos para a gente analisar isso. E é claro, antes da gente fazer essa análise, eu vou mostrar para vocês como que é esse ponto pegando por baixo e por cima, caso você ainda não saiba fazer, tá? Para fazer essa análise, então, os tópicos que nós vamos analisar serão os seguintes. Estou aqui com o meu computador, com tudo anotadinho, como sempre, para poder trazer todos os detalhes para vocês. Então, vamos lá. O que a gente vai analisar? Primeiro ponto, qual que fica mais justo? Qual dos dois fica mais justo? Ou, lógico, se fica igual, né? Pegando por cima ou pegando por baixo? Dá diferença no tamanho dos pontos? Terceiro tópico, dá diferença no tamanho da peça finalizada? Quarto tópico, né, a peça com um ponto ou outro usa mais linha do que o outro? Então, por exemplo, pegando por baixo usa mais linha do que pegando por cima? Um, dois, três, quatro. Quinto ponto. Já me perdi aqui, gente. Quinto ponto. E aí tem a ver também com o tamanho da peça, né? Usa mais fibra? Porque daí se a peça ficar maior, é claro que vai acabar usando mais fibra. Vamos analisar isso também. E por último, qual dos dois que eu escolhi para trabalhar nas minhas peças depois desse teste que eu fiz? Então, esses são os pontos que eu vou analisar. E aí, para testar todos esses tópicos, mais uma vez, procurei receitas. Eu queria uma receita rápida, né, que fosse simples para fazer, que desse para a gente observar tudo isso. E aí eu acabei voltando aqui no canal e peguei uma receita que é um sucesso nos eventos que eu participo. Minhas clientes gostam muito, que é o chaveiro de mini polvinho. Então, tenha o tutorial completo aqui no canal. No final do vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui para vocês. Então, se você quiser aprender, não se preocupe, não precisa sair desse vídeo agora. Eu vou deixar lá no final do vídeo e aí você vai lá e aprende a fazer o polvinho, tá bom? É rapidinho, bem fácil de fazer. E sabe o que é legal? Usa pouquinho material. Então, é ótimo para você fazer quando você tem aquele restinho de linha que você não sabe o que você vai fazer. É ótimo. E aí, para fazer esse teste, eu vou usar chenille e veluche, tá? Na semana passada, a gente fez aquela comparação entre os dois e a gente chegou à conclusão de que não muda muita coisa, né? O tamanho da peça foi o mesmo, o enchimento foi o mesmo, com exceção daquela questão que eu tive lá com o primeiro polvinho, mas enfim. Então, eu não vou fazer essa diferença entre chenille e veluche nesse vídeo, ok? Isso já tá lá no vídeo da semana passada. Se você não assistiu, aconselho a ir lá assistir, que ficou um vídeo muito bacana. Então, antes da gente... Aí, como sempre, gente, lógico, vou pesar linha, fibra, tudo certinho. E no final eu venho aqui contar para vocês tudo que eu usei de material, tá bom? E aí, antes então de falar aqui com vocês das diferenças e das semelhanças, eu acho importante a gente pontuar como que é feito cada um desses pontos. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui a câmera, nós vamos lá para o meu estúdio, onde eu gravo os tutoriais, para poder mostrar para vocês com mais detalhes, mais de pertinho ali, fazendo esses polvinhos. E aí eu vou mostrar os dois jeitos, pegando por cima e pegando por baixo do ponto, como que eu faço,
tá? Esses pontos detalhadamente, assim, né? Um e depois o outro. E aí depois eu volto aqui para a gente conversar com as peças finalizadas já. E aí a gente vai conversar tópico por tópico desses que eu falei e vamos fazer essa análise e fechar esse vídeo. Combinado? Então vamos lá pro estúdio e aí a gente já volta para cá. Bom, gente, então, para a gente, para mostrar aqui para vocês como que faz esse ponto, eu vou usar então, ó, a agulha 5,5, tá? E eu peguei aqui as duas linhas que eu vou usar. Essa daqui é a Velute, na cor Suspiro, que é a 99,45, e essa daqui é da Chenille, que é a 60,29. Como eu já falei, a gente não vai fazer essa diferença entre chenille e veluche, né? Então, essa daqui eu vou fazer o ponto pegando por baixo e essa daqui pegando por cima, tá? Eu já comecei aqui o polvinho nas duas para adiantar aqui o nosso processo, né? Então, vamos começar aqui, ó, pegando por baixo. Primeiro, vou mostrar o ponto, depois eu já mostro, porque a primeira diferença aqui, visualmente falando, é bem nítido, tá? Entre os dois pontos. Mas vou primeiro aqui mostrar como que a gente faz esse ponto. Por que que fala pegando por baixo, né? Porque você vai introduzir aqui a agulha de crochê e vai fazer a laçada pegando por baixo da linha. E aí você finaliza o ponto. Então, ó, introduz a laçada, ó, introduz a agulha e faz a laçada pegando por baixo da linha e novamente por baixo da linha e finaliza o ponto. Então, esse é o ponto pegando por baixo, tá? E aí é só isso, gente, ó, sempre vai pegando por baixo da linha. A linha vai ficar sempre por cima da agulha. E aí o ponto fica com esse xizinho aqui, ó, tá? Esse é o ponto. O ponto pegando por cima, a gente já vê, ó, que visualmente ele já é diferente. Dá para ver bem? Ele já fica diferente. Parece que ele tá menor, né? Mas quando a gente coloca bem do ladinho aqui, ó, a gente vê que ele não tá menor. A impressão que eu tenho é que esse aqui, ele fica mais gordinho, assim, sabe? Mais fofinho. Esse aqui não fica tão gordinho. Mas o tamanho é o mesmo. Se você for comparar, ó, é o mesmo tamanho. Mas enfim, essa análise a gente vai fazer depois. Vamos lá. Como que a gente faz então o ponto pegando por cima? Se aquele ali pegando por baixo, a gente introduz a agulha e faz a laçada pegando por baixo da linha, esse é o contrário. Esse a gente vai pegar, vai fazer a laçada por cima da linha. E aí aqui tem dois modos de fazer, porque a gente tem sempre duas laçadas, né? Essa primeira e a segunda para concluir. Tem gente que essa segunda laçada pega por cima também, mas eu pego por baixo, tá? Então eu faço, ó, a primeira laçada por cima e a segunda laçada por baixo, tá? É assim que eu faço o meu ponto pegando por cima. Ó, por cima da linha e aí a segunda normal, igual o outro ponto. E dessa maneira, o ponto não fica aquele xizinho. Ele fica diferente aqui, ó. Fica um tracinho assim, ó. Então, fica um pouquinho diferente. E para fazer a diminuição, é a mesma coisa. Vamos supor que chegou aqui na hora de fazer a diminuição. Eu vou pegar os dois pontos e ao invés de eu dar a laçada de baixo para cima, eu vou dar a laçada por cima da linha e aí eu vou finalizar o ponto. Não tem mistério, bem tranquilinho de fazer, é uma questão de treino. Depois que você pega a prática, ele é bem tranquilo. O anel mágico fica um pouquinho diferente também, né? Mas dá diferença de tamanho, gente?
Eu não vejo diferença de tamanho não. Para mim tá igualzinho, ó. Eles ainda não estão, né, com fibra, nada. Mas enfim, bom, é assim que faz então os 2 pontos, tá. Como eu disse, esse aqui pegando por baixo, é essa maneira que eu faço, tá. Tem gente que faz pegando as 2 laçadas por baixo, e aí eu nem sei como é que fica o ponto, posso até fazer um teste e trazer aqui para vocês num próximo vídeo, para ver como é que fica o ponto, mas enfim. Vou finalizar esses polvinhos, e aí vamos voltar lá para o estúdio para a gente continuar a nossa conversa, pesar, medir esses polvinhos, para ver se deu uma diferença no total, fazendo com os pontos diferentes. Lembrando que eu usei a mesma agulha para os dois. Então vamos lá. Vamos lá então agora para a nossa análise aqui, ó, ponto a ponto. Aí, seguinte, gente, terminei aqui os 2 polvinhos e fiz mais 2, tá? A ordem que eu anotei aqui vai ser um pouco diferente. Então, vai ser assim, ó. O primeiro polvinho vai ser esse aqui, que eu fiz pegando por baixo do ponto. O segundo polvinho é esse aqui que eu peguei por cima, que é o vermelho. Eu já passo as cores certinho para você quando eu for falar mais individualmente cada um, tá? O terceiro vai ser aquele que eu fiz no vídeo. E o quarto, o que eu fiz no vídeo também, tá bom? Então, essa vai ser a ordem dos polvinhos. Mas vamos lá, então. Primeiro tópico. Qual dos 2 pontos que fica mais justo? Gente, na minha percepção, os 2 ficam iguais. O que eu percebo é visualmente eles são diferentes, porém, os 2 ficam bem fechadinhos, nenhum dos 2 escapa a fibra, eu não consigo perceber se um fica mais justo que o outro. Então, ó, quer ver? Vou pegar os 2 aqui, ó. Aqui, ó. Eles ficam a diferença visualmente aqui, né? Mas os 2 ficam, muito fechadinhos, tá? Lógico que isso vai depender de você pegar também uma agulha que seja adequada ao tamanho do seu fio, né? Gente, perdoe o barulho, a Phoebe tá brincando aqui do meu lado, tá? Ela tá deitada aqui na cadeira dela e ela tá brincando com uma bolinha, então se vocês ouvirem algum barulho, é ela brincando aqui, tá? Então, nesse primeiro tópico, não dá diferença. Os 2 ficam fechadinhos, justinhos, iguais. Beleza? Segundo tópico, dá diferença no tamanho do ponto? E aí a gente já acabou meio que respondendo lá, né? Apesar de dar a impressão que esse aqui fica maior, ó, quando a gente mediu ali ela sem o enchimento, elas estavam do mesmo tamanho, né? As carreiras. Então, acho que é só uma impressão visual mesmo. O ponto acaba ficando do mesmo tamanho. Se a gente colocar aqui, ó, carreira com carreira, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, uma do lado da outra, o ponto fica do mesmo tamanho, né? Esse aqui, ele fica mais volumoso, mais gordinho, assim. Mas se você for pegar a altura do ponto, é o mesmo tamanho, né? Então, também não dá diferença. Terceiro tópico, dá diferença no tamanho da peça? E agora, então, vamos lá analisar um por um, porque eu medi todas as peças. Então, começando aqui com o primeiro polvinho, que é esse aqui que eu fiz com a chenille. O código dessa cor aqui é o 2204, e esse aqui eu fiz pegando por baixo, tá? Do ponto. Ele ficou com 4,5 de altura, e aí eu medi os tentáculos sem esticar, tá? Só virei assim, ó, e peguei aqui tipo a circunferência dele, a parte maior aqui. Ele ficou com 6,5 centímetros de circunferência, vamos dizer assim, né? Então, esse pegando por baixo, tá? O segundo polvinho também foi com a linha chenille, é o vermelho. Esse aqui é com a cor 3635, pegando por cima do ponto. Ele ficou também com 4,5 centímetros de altura, porém, nos tentáculos deu uma diferencinha de meio centímetro.
Medindo aqui, ele ficou com 6 centímetros. Se você olhar bem, ó, dá para ver que ele fica mais, parece que mais fechadinho, né? Os tentáculos aqui, ó, tá vendo? Então, mínimo, gente, uma diferença mínima de meio centímetro, mas, como eu falei que eu ia anotar tudo, anotei. Terceiro polvinho, vamos tirar a prova? Porque eu fiz mais dois, um pegando por cima, um pegando por baixo, vamos ver se realmente vai dar essa mesma diferença. Então, terceiro polvinho é o suspiro, aquele que eu fiz no vídeo lá. Esse aqui eu fiz pegando por baixo. Ele ficou com 4,5 de altura e 6,5 de circunferência aqui, igualzinho o primeiro, pegando por baixo. Ah, esqueci de falar, né? O código dessa cor aqui é 9945, tá? Suspiro. Esse é veluche. E por último, chenille também, o código dessa cor aqui é o 6029. Esse aqui eu fiz pegando por cima. E agora, vamos lá para a prova. Ele ficou com 4,5 de altura e, sim, gente, continuou dando a diferença de meio milímetro no comprimento aqui, na largura, né, na circunferência. Ele ficou também com 6 centímetros de circunferência aqui e não 6,5. Então, assim, ele dá uma mínima diferencinha no tamanho da peça. Mas na altura não deu, né? Então, talvez tenha a ver com o fato dos tentáculos aqui estarem na correntinha e não em carreiras, pode ser. Vou ter que aprimorar esse teste, fazer mais alguns testes para a gente chegar a uma conclusão, porque se você for pegar pela altura, não dá diferença. Ó. Ou talvez minimamente uma diferencinha. Talvez, a gente não chega a meio milímetro, mas ó, muito pouquinho. Então vamos considerar que deu? Porque deu aqui ó, alguns milímetros, acho que a medição não foi tão exata, porque é difícil, né, gente? Como ele é gordinho aqui, é mais difícil de fazer a medida, mas colocando assim, ó, um e outro, parece que esse aqui tá um pouquinho maior, não parece? Então, eu acho que a gente pode considerar que pegando por baixo, ele fica um pouquinho menor, mas, gente, é muito pouco, tá? Imagina que vai dar uma diferença muito pouco na peça. Combinado? Então, vamos lá para o quarto ponto. Um ponto usa mais linha que o outro? E aí eu pesei todos os polvinhos. E qual foi o resultado? Não, gente. Todos os polvinhos, eu usei aqui 6 gramas de linha em cada polvinho. Então, como eu falei no começo do vídeo, gente, essa receita aqui é sensacional para você fazer com aquele restinho de linha. Sabe aquele pouquinho, 6 gramas é muito pouco, gente. Você não sabe o que você vai fazer com aquilo? Não dá para você fazer um bichinho, você não tem outro novelo para você emendar? Chaveirinhos, ó. 6 gramas eu usei em cada um, tá? Então, não deu diferença no peso. É lógico que a minha balança aqui, ela não é tão precisa, é uma balança de cozinha, já mostrei aqui em outros vídeos, mas a balança que eu uso é essa daqui. Então, pode ser que dê alguma diferencinha e a balança ali não pegou. Mas eu fiz 4 vezes, né? Pesei 4 vezes e os 4 pesaram 6 gramas, tá? Então, assim, aqui para mim não deu diferença de peso. Então, os 4 usaram a mesma quantidade de linha. E aí já vamos para o próximo tópico, que é um usa mais fibra que o outro. E eu falei que aí estava relacionado ao tamanho da peça, porque é claro que se uma peça fica maior, com certeza vai usar mais fibra do que a peça que ficou menor. E aí, gente,
o resultado foi o mesmo, né. Não usa mais fibra que a outra, eles acabaram usando a mesma quantidade de fibra, que é mínima. Na verdade, esse primeiro aqui que eu pesei, deu uma diferença, mas eu acho que foi erro na pesagem, tá, eu devo ter marcado alguma coisa errada, porque todos os outros pesaram 1 grama. Como a peça é muito pequenininha, a fibra é leve, a minha balança não é exata, então é uma junção, assim, de fatores, fica difícil eu bater o martelo e falar um peso exato, mas assim, gente, aproximadamente 1 grama, tá, então não, entre 1 e 2 ali, vamos colocar? Então não deu diferença no peso dos polvinhos, tá bom? E aí a gente vai para a última pergunta, que era qual que eu escolhi para usar nos meus trabalhos ao final do teste. E aí, gente, aqui é uma pergunta particular, não quero influenciar ninguém. Eu acho o seguinte, como eu já falei ali enquanto a gente estava gravando o vídeo, eu acho que o mais importante é o que você se sente bem para fazer os seus trabalhos, o que você se sente confiante. Quando eu comecei a trabalhar pegando por cima, foi muito difícil para mim. Eu, no meio da peça, eu me perdi, assim, sabe quando você vai no automático e quando eu vi eu estava pegando por baixo? E aí eu tinha que desmanchar, porque ele dá diferença nos pontos, como a gente já viu visualmente, ele dá diferença. Então foi um processo para eu acostumar. Hoje em dia, como eu faço os dois, eu consigo mais tranquilamente, assim, quando eu começo uma peça, eu já começo, essa eu tô pegando por baixo e vai, ou essa eu tô pegando por cima e vai. Eu acabo usando aqui os dois. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Tem algumas situações. Vocês sabem que os pontos, a tensão que a gente coloca nos pontos muda bastante, né? E eu faço bastante, não sei se bastante, mas assim, eu faço algumas receitas que são escritas em inglês. E algumas dessas receitas têm, a maioria dessas pessoas que escrevem receitas em inglês, elas usam esse ponto pegando por cima. E o que que eu percebi? Eu não sei se é só uma impressão minha, até posso fazer esse teste num vídeo futuro. Me parece, porque assim, como a gente trabalha em espiral, quando você vai fazendo o ponto, né, o crochê, o ponto inicial ele vai andando, né, ele vai caminhando para o lado esquerdo na carreira. Me parece, não sei se eu estou enganada, que quando você pega por cima, esse ponto não caminha tanto. Então, assim, quando eu comecei a fazer essas receitas em inglês e tinha algum detalhe do tipo um ponto bolha para fazer uma patinha, ou o olho, ou qualquer que fosse o detalhe, o meu ficava torto e eu tinha que ajustar para centralizar. Quando eu comecei a fazer esse ponto pegando por cima, a coisa deu certo. Dificilmente eu tenho que ajustar. Então, quando eu estou fazendo uma receita escrita em inglês, geralmente eu faço pegando por baixo. Ou quando eu quero que fique este efeito aqui, desse... Deixa eu pegar nessa cor que dá para ver melhor. Desse ponto aqui pegando por baixo. Agora, se eu tenho um ponto preferido, não tenho, gente. Confesso para vocês que como para mim, pegando por baixo foi o primeiro que eu aprendi e que é o primeiro que eu fiz, então eu faço há mais tempo, é o que para mim é mais automático. Mas o outro pegando por cima, eu já faço há tanto tempo também, que agora, nesse momento, já tá fácil para mim, já tá automático. Então, assim, faço os dois, sabe? Mas eu percebi essa diferença. Eu tenho a impressão que quando você pega por cima, o ponto caminha menos. O ponto, né? Ele vai caminhando menos. Então, quando tem esses detalhes, e eu não quero ficar pensando muito para fazer ajuste quando a receita não é minha, né?
e aí eu não quero ficar pensando muito para fazer esse tipo de ajuste, aí eu faço pegando por baixo. Mas pode ser que seja uma impressão minha. Então, enfim, não sei se eu respondi, gente, mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu gravo outro vídeo. A gente faz uma parte 2 aqui desse vídeo, comparando ponto, pegando por baixo, pegando por cima. Lembrando que vou deixar aqui a receita o tutorial dos polvinhos, caso você queira aprender a fazer. Se você gostou, deixa um joinha aqui pra gente, curte esse vídeo, compartilha com quem gosta de fazer crochê. E sábado que vem tem outro vídeo aqui no canal. Aguardo vocês. Até mais!